novamente. E aqui, novamente, encontramos mais um gaúcho em Lisboa, o Vini. Tudo bem? É uma grande alegria, satisfação em reencontrá-los, mais uma vez com a parceria da Marta Bubitz, com o Henrique na coordenação técnica e hoje encontrando o Vini. Só para a gente lembrar aqui, o Vini é um gaúcho que tinha uma hamburgueria lá em Porto Alegre. Ele vai falar sobre isso e contar como decidiu sair de Porto Alegre e investir aqui em Lisboa, numa nova hamburgueria. Satisfação em te reencontrar, Vini. Conta um pouco dessa história. O que tu fazias em Porto Alegre? Bom, Porto Alegre, alguns anos atrás, as pessoas que já conhecem a minha história, eu era executivo na área comercial de marketing multinacional e era professor universitário na área de negócios, na área de gestão, mas sempre fui apaixonado por gastronomia. Em determinado momento da minha vida eu decidi largar essa carreira bem sucedida e começar do zero. E aí fui fazer Senac, trabalhei com vários chefes lá em Porto Alegre e em determinado momento surgiu a oportunidade de empreender. E eu montei o Santo Grau Burger e Beer na época, porque nós produzíamos a cerveja. Em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, ali no bairro Tristeza, bem atrás do Shopping Passeio. E fomos muito bem sucedidos. Uma casa super conhecida em Porto Alegre. Mas, com o advento da questão da violência, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um amigo em comum, que é o Henrique Heisler. Que também está aqui em Portugal. Também de Portugal. Ele vinha 2 anos se preparando e ele vinha me falando como é que era a coisa aqui. Eu vim com a esposa de férias e não tive dúvida. Caminhando em Cascais, olhamos um para o outro e falamos, imagina nós morando aqui. Voltamos para o Brasil, vendemos tudo. Ainda mantivemos o Santo Grau durante um período lá e viemos embora com a família. Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque a maioria das pessoas que vêm para cá tem como grande motivador a questão da segurança. E realmente aqui a gente se sente muito seguro. Portugal é hoje considerado um dos países mais seguros do mundo. Terceiro país mais seguro. Exato. E Lisboa, embora seja uma capital, também é considerada uma cidade muito segura. E a gente sente isso, né? Você não tem violência, você não tem agressões, por exemplo, você pode até ter um roubo, mas você não tem assaltos, que é bem diferente, né? Que tem as agressões. Sim. E isso a maioria das pessoas que vem para cá fala exatamente isso que você está dizendo, que o grande motivador é a questão da violência. E como é que se deu agora? Tu vem para cá, toma a decisão, manter o Santo Grau em Porto Alegre, mas como é que se deu o start de investir aqui em Lisboa e abrir uma hamburgueria? Porque, obviamente, são países diferentes, mesmo que nós falemos a mesma língua, entre aspas, né? Porque é o português de Portugal e o português brasileiro. A forma de empreender em Portugal é diferente da forma de empreender no Brasil. Como é que se deu esta mudança? Na verdade, eu contraria um pouco do que eu ensinava na sala de aula, né? Eu não me preocupei com pesquisa de mercado, eu não me preocupei em avaliar os hábitos. Foi uma aventura mesmo. E eu simplesmente repliquei o modelo de negócio que eu tinha em Porto Alegre para Lisboa, com a expectativa de que com essa onda da cidade, do país estar mudando para um país mais cosmopolita, que as pessoas estariam abertas a provar coisas diferentes. Vejam bem que eu trouxe a hamburgueria num mercado que já é extremamente maduro. A vantagem de entrar no mercado maduro, né, é que você consegue fazer uma leitura de tudo que está acontecendo. E quando a gente fala em hamburgueria, eu identifiquei que os empreendedores estão fazendo mais do mesmo. E o Santo Grau podia entrar nesse mercado proporcionando uma coisa diferente, né? Seja no seu conceito, que, como eles falam aqui, é muito engraçado, muito giro, né? Seja nos hambúrgueres. Eu tenho uma máxima aqui no Santo Grau que entre 2 fatias de pão vale tudo, né? E essa pegada cervejeira que ainda começa a efervescer aqui, diferente do que nós vivemos em Porto Alegre, né? Que nós temos o distrito, né? Então isso é a onda ainda a ser dropada. E as coisas aconteceram como eu imaginava. Óbvio que eu arrisquei, né? Eu fui contra o que está escrito nos livros, fazer um planejamento mais detalhado, uma pesquisa de marketing, mas eu tive a satisfação de conhecer o que eu apresentei para vocês agora há pouco, né? Ele não está aqui conosco por compromissos, que é o Nelson Brito, que é um português já com muita tarimba, com muita experiência. Mais de 30 anos no ramo, que com essa curiosidade também, era um executivo. Sim. Que foi para o ramo da alimentação. Ele era da área de engenharia e ele estava vendendo uma loja
eu comecei a conversar com ele para comprar a loja, apresentei o projeto do Santo Grau, então eu brinco que ele queria vender a loja e comprou o Santo Grau. Né? E aí, hoje nós estamos aqui no Campo de Ourique, que é um dos bairros que está mais em evidência hoje na parte gastronômica, né? Então que vem crescendo muito. Aqui a gente está um pouquinho fora do foco turístico, né? O foco turístico é baixo, chiado. Mas a gente trabalha muito aqui com o público local. Óbvio que aqui nós temos uma particularidade, a gente brinca, tem uma rua chamada aqui, que é a Ferreira Borges, e o bairro chama-se Campo de Ourique. A gente brinca que é a Champs-Orique, de tantos franceses que nós temos aqui. Tá brincando? Muitos franceses. Temos duas escolas aqui, 2 liceus, que são as escolas de segundo grau. Certo. E nós temos muitos franceses aqui. E vem dando certo, né? Graças a Deus vem dando certo isso. O hambúrguer tem uma vantagem que ele é uma comida bem democrática, porque se come em todo lado do mundo, e, assim, e você concorre com grandes, mas ao mesmo tempo concorre com muitas outras hamburguerias. O que é isso? Qual é o teu diferencial? Acho que o primeiro diferencial, né, é o nosso posicionamento. Eu falo que quando as pessoas entram aqui, e a gente está falando de alimentação, né, que segundo a pirâmide de Maslow é a primeira necessidade, né, a ser satisfeita. Com crise ou sem crise, as pessoas têm que se alimentar. Então a gente pode pegar um pastel de vento, sentar ali no meio-fio, ali na rua, e satisfazer a primeira necessidade do homem. Agora, eu quero que as pessoas tenham uma experiência. Então, quando eu pensei o conceito de Santo Grau, eu pensei exatamente nisso, que as pessoas pudessem ter uma experiência, que as pessoas sentadas aqui, né, quem nos vê não está enxergando, mas pode entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, e vai ver que eu estou olhando lá para o bar e eu estou vendo uma Santa Ceia, né, onde Jesus Cristo está comendo hambúrguer e tomando cerveja com seus apóstolos. Depois a gente né? põe no vídeo ali. Nós mostraremos o... Isso foi um insight que eu tive na época, lá em Porto Alegre. E o Felipe Webster comprou a ideia, que é um gaúcho que vive em Minas Gerais e fez o desenho. E é o nosso cartão de visitas hoje. Né? Muitos padres que já passaram pelo Santo Grau pedem para levar para mostrar na catequese. Né? Exatamente porque as pessoas que já um dia leram a Bíblia vão verificar que Jesus Cristo era glutão. Todas as passagens têm comida e bebida. Né? Uma releitura aperfeiçoando, modernizando, obviamente, tempos passados, tempos bíblicos. E indicando uma coisa muito importante, as pessoas não sabem. A cerveja data de 5.400 anos antes de Cristo, né? E então Jesus Cristo poderia estar tomando cerveja. Se eu fosse da indústria de cerveja, eu teria comprado essa briga com vinho, né? Mas concorrer com outras hamburguerias faz parte, né? Nós não concorremos só com hamburguerias, concorremos com todos os restaurantes, né? Principalmente os de comida típica portuguesa, que é muito rica também. Esse é um né? ponto importante. O português ele é bastante aguerrido, bastante fechado com a sua gastronomia, mas o hambúrguer eles compraram. É normal eu receber senhoras de 90 anos para comer hambúrguer aqui. Que interessante. É normal, todos os dias, todos os dias. Porque a gente vê que a maioria tem muita restrição, assim, também com a comida de outros lados, né? Eles gostam mesmo, a comida tradicional é muito consumida pelos próprios portugueses e... Quanto tempo tu está quanto tempo com esta hamburgueria aberta? Esta loja aqui, nós vamos para o 9º mês. Nós começamos no bairro da Parede, que é na linha de Cascais. São quantas? Né? Aquela loja já, ela estava com completando agora 1 ano e 6 meses. Né? Nós vamos abrir agora, em janeiro, meados de fevereiro, uma nova loja na Calçada da Ajuda, que fica, para quem conhece Portugal, Lisboa, fica um pouco acima do bairro de Belém, onde tem os famosos pastéis de nata, onde tem aquele prédio rosa que é o Palácio do Presidente. Nós estamos nas traseiras, como eles falam aqui, do Palácio do Presidente. E vamos abrir uma outra casa, que é um conceito que eu quero trazer um pouquinho daquela leitura de comida italiana do sul do Brasil que nós temos, né? Cozinha italiana é sucesso em qualquer canto. Vai fugir do hambúrguer. Vamos agora expandir um pouquinho e vamos trazer um italiano, mas com aquilo que é referência da comida italiana que nós temos lá no sul, que não é pouca coisa, é muito forte, né? Para que as pessoas percebam como que essa coisa que sai do velho continente, vai para o sul do Brasil e como é que essa gastronomia chega lá, e eu quero trazer ela de volta para cá, nessa leitura mais ao sul do Brasil. Bom, certamente quem está nos assistindo, especialmente quem trabalha com comida, deve pensar, bom, o Vini está lá 1 ano e meio com uma hamburgueria, a primeira delas, 1 ano e meio, já tem a segunda, que é Santo Grau, já está ampliando, então deve ser fácil investir em Lisboa, deve ser fácil investir em Portugal. Como é que é isso? Diga lá para quem está nos assistindo no Brasil. Na realidade, acho que foi um ponto bem colocado. Muitas pessoas... recentemente eu gravei uma entrevista através de um grupo de jornalistas brasileiras,
E é uma das mais escutadas, e eu falo para as pessoas que não venham para Portugal. E as pessoas começaram a me perguntar, mas tu tá aí, tá bem cedido, por que não vem? Não venham da forma... Exato, é isso. Não venham da forma que muitos brasileiros estão vindo. Sem conhecer o país, sem conhecer os hábitos dos portugueses, né? Sem vir de forma legal, sem vir com estrutura financeira. Ou seja, eu tenho visto, né, minha mão de obra aqui, na grande maioria brasileiros, eu tenho visto o quanto nós temos irmãos brasileiros sofrendo nesse momento em Portugal. E quanto tem aumentado o número de solicitações de repatriamento, de ajuda financeira para as pessoas voltarem. Mesmo empresários bem-sucedidos, que eram bem-sucedidos no Brasil, não conseguiram ainda se achar. Nós estamos falando do mercado do tamanho do Rio Grande do Sul, né? E que em alguns segmentos... Mesmo a população, casualmente, 10 milhões e 300 mil habitantes. É a população de Portugal e a população do Rio Grande do Sul, com território menor. Também outro dado importante só para a gente situar. Lisboa tem 500 mil habitantes, Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. Então, só para exatamente as pessoas se situarem. Muito diferente. E então eu falo assim, não venham. Em contrapartida, hoje, se não fossem os brasileiros no serviço de sala dos restaurantes e não fossem os nepaleses na cozinha, a restauração não funcionava. Restauração aqui... Restaurante. É restaurante. Restauração é um termo típico português. Aliás, a gente sempre brinca. Sempre tem português de Portugal, português do Brasil. A gente apanha muito no início porque são muitos termos diferenciados e alguns extremamente contraditórios, inclusive. Isso é só uma observação. É o que eu falo então para as pessoas assim, ó. Primeiro assim, eu brinco, né? Eu gosto daquela série que tinha uma série que tinha o Caco Antibes, que ele falava, sim, né? Sai de baixo. Que o pobre sai da vila, mas a vila segue o pobre. Eu já vou além, que o brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil segue o brasileiro. E o que é isso, né? É que nós temos a cultura do não dar nada. E mais assim também de não vir para cá e não querer mudar. Porque você não é o país, Portugal, que vai se adaptar aos nossos hábitos, né? Nós que estamos aqui que se eu vou na casa do adaptar. Fortunati, eu vou ter que respeitar os hábitos, exato, e a forma que ele gosta de conviver na nação, não o contrário, né? E nós brasileiros, a gente tem mania, e nós somos mais expansivos, né? Eu brinco que o brasileiro precisa do português para botar pelo menos um pé no chão, e o português precisa do brasileiro para se soltar um pouquinho. Mas o que eu falo é, na década de 80, o extrato de brasileiros que vieram para cá, né, era um extrato social de nível menor, né, e que fizeram muita coisa errada. Muito aventureiro, na verdade. E ficamos com uma fama. Exatamente. As pessoas percebem que agora quem está vindo, né, e as pessoas humildes não são piores nem melhores do que as pessoas não humildes. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós, brasileiros, precisamos mostrar todos os dias que existem pessoas sérias no Brasil também, como existem pessoas ruins em Portugal, na Alemanha, etc. Mas é no simples, agendei um compromisso, chega no horário. Eu entrei para trabalhar na empresa, sai pela porta da frente, que é a mesma que você entrou. Porque a gente tem essa cultura, do não dar nada. E principalmente, como o Fortunati falava, respeitar a casa deles. Nós estamos na casa deles. E um detalhe, muitas vezes não fomos convidados. Não é o caso porque o primeiro-ministro, né, tem uma política de atração de imigrantes. Eles falam um número de 900 mil imigrantes para que o PIB cresça 3%. O ano passado nós já estávamos mais ou menos com 400 mil imigrantes. Desses, 80 mil brasileiros legais. A gente sabe que o número é muito maior. E quando você está ilegal, você acaba tendo muita dificuldade, porque você não vai receber exploração, você não vai conseguir trabalhar muitas vezes com um contrato e aí você não consegue avançar. Só lembrando, fazendo parênteses, um mês antes de eu vir para cá, ou seja, aproximadamente 4 meses, a Zero Hora fez uma matéria bastante exaustiva, entrevistando vários brasileiros que quebraram a cara aqui em Portugal. Mas em todos os casos, em todos sem exceção, foram os aventureiros que vieram para cá. Então, o que se mostrou naquela matéria é que, na prática, os brasileiros que quebraram a cara foram porque vieram na aventura, vieram na ilegalidade, vieram na informalidade. Isso não serve para nenhum lugar, para nenhum país. Exatamente. Então... E as pessoas muitas vezes acabam por achar que pela facilidade da língua tem outras facilidades e não tem. Assim como muitos imigrantes que vão para o Brasil também não têm essas facilidades. Também tem que estar legais, também tem que seguir as regras.
Né? E eu acho que sim, essa adaptação, ela é parte do processo, vir de maneira legal, mas tem uma série de coisas, assim, porque a qualificação que é exigida aqui também é muito mais alta, né? Então as pessoas também têm que vir preparadas para um mercado que é bastante competitivo e que é diferente do Brasil, sem dúvida. Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas que não conseguem entrar no seu mercado de trabalho, na sua profissão aqui, acabam trabalhando nos restaurantes. Hoje, num restaurante, nessa região expandida digamos assim, do anel turístico de Lisboa, se você não falar inglês, você não arranja emprego. Exatamente. E nós temos uma limitação no Brasil, que, né, aqui o inglês é comum, você está na esquina e as pessoas falam inglês. A escola primária aqui, que é o nosso ensino fundamental aqui, escola primária, escola secundária, se mantém a velha denominação que nós tivemos lá na década de 70, a nossa criança aprende a falar inglês aqui em Portugal. Essa é uma diferença cultural muito forte. E a partir do sétimo ao nono ano vai ter francês, depois vai ter alemão. Né? Então há uma preocupação com o idioma, sobretudo porque os países circunvizinhos falam outros idiomas. Fazem parte da União Europeia, cada vez mais, está consolidado, etc. Portugal, a língua portuguesa não é muito falada em Portugal, na Europa, né? Então, a língua oficial europeia ainda é o inglês. Eu vejo que as pessoas falam para mim assim, mas a gente está falando isso, tu é bem sucedido. Exatamente, porque eu estou no dia a dia, né? Eu tenho contato com muitos brasileiros, e eu não vejo, porque assim, muitas pessoas acabam vindo também por conta, porque é muito melhor a gente mostrar que o mundo é multicores do que mostrar que é preto e branco. Sim. Então a gente mostra assim, Portugal, terceiro país mais seguro do mundo. Portugal eleito novamente pelo terceiro ano melhor destino turístico. E, enfim, tem muita coisa boa acontecendo. Tem o Cristiano Ronaldo, tem o Jorge Jesus lá fazendo sucesso no Flamengo. Tem a Madonna que mora aqui também. Tem a Madonna que mora aqui em Cascais, enfim. Essa é a parte fabulosa de Portugal. Agora, fala com 3 mil euros você vive bem em Portugal. Verdade. Ponto. Com 3 mil euros você vive muito bem. Desde que você não pague casa, desde que você tenha um filho na escola pública, desde que você use só a saúde pública, com 3 mil euros você vive bem. Agora... Então, só para dar um detalhe, vou dar o meu caso. Estou saindo exatamente de onde eu moro no chamado T0, que é um conjugado aqui chamado de estúdio. 19 metros quadrados. Inclusive, na época, o pessoal brincou que eu ficaria com as pernas fora do quarto. Tu falou, eu fiquei pensando nisso. 19 metros quadrados. Pois bem, o aluguel que eu pago atualmente é de 700 euros. Eu, obviamente, estou me mudando, volto em fevereiro, já estou indo para uma outra área da cidade, porque os preços são exorbitantes. Então, só para corroborar o que tu está colocando. Uma pessoa hoje, né, se ela chegar aqui, dependendo de trabalho, para viver aqui, ela vai morar num quarto, ela vai receber para a sua subsistência, vai pagar 300, 350 num quarto. O salário mínimo é 600 e o resto para comer. Agora, se vem uma pessoa, vamos supor, uma família de 4 pessoas, todos em idade de trabalho, vai conseguir ter uma boa vida, porque aumenta a renda familiar. Né? Porque a gente faz uma brincadeira aqui no Santo Grau. Tem um colega meu chamado Ronaldo, que ele é carioca, mas está muitos anos em Curitiba, que é meu chefe de sala, e a gente faz a brincadeira, a gente fala o seguinte: dinheiro, a gente não faz a conversão. Com 40 dinheiros, você compra um bom tênis aqui em Portugal. Com 40 dinheiros, você não compra um bom tênis no Brasil. Com 40 mil dinheiros, tu compra um carrão em Portugal. Com 40 mil dinheiros, tu não compra um carrão. Porque a hora trabalhada é hora trabalhada. Exatamente. 8 horas trabalhada, 8 horas aqui nos Estados Unidos. Então, assim, se ganha menos em relação a outros países da Europa, é verdade, mas o dinheiro aqui vale muito. A moeda aqui, uma moedinha de 20 cêntimos... Não, o pessoal briga por ela. Então, briga por ela. Agora, então, o dinheiro vale muito. É um absurdo. A gente vai ao supermercado em Porto Alegre, minha esposa esteve recentemente em Porto Alegre, frutas, que nós somos, na grande maioria, produtores, mais cara lá do que aqui. Exatamente. Sim. Uma das coisas que eu faço comparação sempre, assim, muitas vezes nos supermercados, como tem muita coisa que vem de fora, as coisas são mais caras. Mas, de um modo geral, a nossa chamada cesta básica aqui é mais barata.
O que encarece a vida de Portugal são os serviços, porque a mão de obra, por ser mais bem remunerada, então tudo também se torna mais caro para o consumo. Né? Onde tem serviço é mais caro. Onde você tem o supermercado, aí se você faz a sua comida, então acaba por ser o custo mais baixo. E o que a gente vê muito, assim, as pessoas, tanto nas empresas como nas universidades, todo mundo faz a sua comida e leva. Sim, o pessoal anda com aquela sacolinha da marmita, As né? marmitinhas, tem lojas especializadas nisso. Então, assim, você tem... É uma questão de administrar. O nosso estilo de vida do Brasil, que muitas pessoas têm, não cabe aqui. Se torna realmente insustentável. Essa é uma das diferenças assim, que eu noto mais aqui. Mas vale a pena viver em Lisboa, é isso? Olha, chegando no final, só então esta é a questão. Vale a pena viver em Lisboa? Nós estamos muito felizes. A minha filha tem 16 anos, ela está no 11º ano, daqui a pouco vai estar entrando na faculdade. Ela anda de ônibus, né, que aqui é autocarro, ela anda de trem, que aqui é comboio, né? É legal a gente falar essas diferenças. Anda de metrô, que aqui anda é com o metro. seu celular na rua, tranquilo. Acontecem coisas, acontecem. Aqui as pessoas falam assim, cuidado quando andar no bondinho, no elétrico, porque tem um batedor de carteira. Isso Eu tem quisera nós ter batedor de carteira em Porto Alegre, né? Ficar feliz com o celular. É triste a gente estar falando isso, mas é a realidade. Então assim, se está procurando segurança, se você quer deixar para trás um modo de vida onde nunca dá nada, porque uma hora dá, se você quer fazer as coisas certas, se você quer vir aqui legalmente, se você tem capacidade financeira para se sustentar durante um bom período até que você consiga engrenar um trabalho, ou seja no mercado de trabalho, ou seja investindo, Portugal é o país. Agora, se você quer se aventurar, não venha. Você vai gastar um dinheiro que você não tem, você vai trazer sofrimento para a sua vida e você vai ajudar a manchar a imagem do brasileiro que a gente vem recuperando ao longo dos anos por conta de pessoas que vieram na aventura e que fizeram coisas que não deveriam ter feito. Este foi o Vini, hoje conhecido como Vini Lisboa, na verdade, porque está empresário gaúcho que veio para Lisboa com sucesso, representando bem o nosso estado. Vini, muito obrigado. Satisfação. Muito obrigada, Vini. Muito boa conversa. Obrigado. Sempre é bom ouvir os depoimentos de pessoas que vêm assim como você, abertos e com muita disponibilidade. Eu gosto de falar a coisa como ela é para que as pessoas não fiquem adorando a pílula, né? Exato. É bom, mas a gente consegue conquistar espaço aqui, mas através de muito suor, muito trabalho. Não existe nada de graça nesse mundo. Tá ótimo, muito obrigada. Tá bom, obrigado. Grande abraço a todos e até o próximo programa. Na próxima semana a gente volta com mais novidades por aí.